Fala galera, estamos ao vivo, fala meninas, para mais uma live ou até mesmo para você que está assistindo esse vídeo aqui neste exato momento ou num futuro próximo, em qualquer data do planeta e está assistindo esse vídeo através do YouTube. Estamos aqui hoje para falar sobre treinar em casa ou treinar na academia? Será que existe diferença? Será que não existe? João, será que eu consigo ter os mesmos resultados treinando em casa do que se eu fosse para uma academia? A gente vai desvendar todos esses mistérios nessa live de hoje. Deixa eu até colocar aqui para quem estiver entrando. Caramba! Para quem estiver entrando, não ficar perdido aqui no que eu tô falando. E publiquei e fixei. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, meninas, muito boa noite. Karina tá aí. Meninas, se estiver entrando aí, quiser dar um alô, pode dar um alô aí que eu vou cumprimentando, tá bom? Meninas, então a história é a seguinte, tá? Deixa eu até... Patrícia também. A Mari tá aí. Mari. E aí, tudo certo? Belezinha. Show de bola, meninas. Então deixa eu até contar uma história pra vocês. Hoje vocês me veem aqui transmitindo, né, o treino em casa, mas antes do coronavírus, né, pegou todo mundo aí de surpresa esse ano. Eu particularmente nunca fui treinar em casa, não sou fã de treinar em casa e continuo não sendo fã de treinar em casa, né? Antes do corona, o que eu fazia, eu sempre morei em prédio, eu às vezes dependendo do dia assim, fazia uma escada e tal, fazia algum tipo de aeróbio no prédio, e aí veio a pandemia, veio o coronavírus e as academias fecharam e fechou tudo e despertou um monte de gente a treinar em casa, né? Eu como profissional, obviamente, sei que, já vou dar um spoiler daqui do que eu vou falar, independente do lugar que você vai treinar, isso não importa, né? O que importa é a orientação e eu já vou falar um pouquinho mais disso. Então, eu também me vi obrigado a treinar em casa porque eu não ia conseguir ficar sem treinar. Na cidade onde eu estava, aqui em Santa Catarina na época, as academias ficaram fechadas exatamente 30 dias direto, mas não podia parar de treinar, né? E só que isso despertou muitas pessoas, né, tirando os profissionais, tirando, né, no caso vocês, que a gente chama de pessoas leigas, né, que não tem o conhecimento de fazer um treino próprio, de montar um treino para si mesmo, a gente pode falar assim, que o exato pensamento que eu tinha, ou o exato pensamento que todo profissional, né, do exercício físico deveria ter, que não importa o lugar que você vai treinar, mas sim a orientação e sim que você precisa treinar. Então isso é o mais importante. Então a primeira coisa que vocês precisam entender, meninas, é que o local onde você vai treinar, ele não importa tanto, é uma coisa de segundo plano. O que interessa é a orientação que você vai ter, tá? Porque eu posso até te dar alguns exemplos aqui. Eu tenho certeza, olha só que negócio interessante para a gente pensar. Eu tenho certeza que de vocês que estão aqui assistindo a live agora e que já foram numa academia, eu tenho certeza que vocês entraram na academia, se matricularam na academia ou resolveram ir até aquela academia porque vocês gostaram de alguma coisa, alguém indicou para vocês, alguma coisa assim, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou nenhuma de vocês, se matriculou na academia porque você procurou o resultado que aquela academia gera. Então, olha que coisa interessante. Talvez você fazer a matrícula naquela academia ou entrar na academia, o que te fez entrar foi alguma coisa que teve lá, ou alguma amiga sua ia, alguma conhecida sua ia, alguma parente ia, ou você achou que era uma coisa muito legal, viu uma propaganda muito bonita, mas talvez você nem saiba os resultados que aquela academia gera. E vocês estão aqui assistindo a minha live hoje, eu tenho certeza porque em algum momento você assistiu alguma coisa aqui
te ajudou ou você já viu aqui os resultados que eu tenho com as minhas alunas. Inclusive falei disso agora há pouco nos stories, tá? Então isso é muito louco, né? Porque a gente é condicionado muitas vezes a só fazer o que os outros fazem, a gente vai replicando, vai acreditando nessas coisas e nem sabe por que está fazendo e etc e tal, enfim. E isso acontece também com a academia, a gente acaba criando essas crenças, né? Que eu só vou conseguir ter resultado se eu for lá para academia, se eu treinar em casa eu não vou ter resultado nenhum, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa estar bem claro, como eu falei, o local não importa tanto, o local é secundário, o local é segundo plano. O que importa é treinar e o que importa ainda mais é você ter uma boa orientação e saber o que fazer. Então o exercício físico ele precisa sempre responder 3 perguntas. Quando a gente fala de exercício a gente tem que responder sempre 3 perguntas, que é o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso, por que a gente está fazendo isso, e a gente pode adicionar ainda uma 4ª pergunta, que é o para quem que a gente está fazendo isso, quem que é o indivíduo que vai praticar, tá? Então, se a gente não sabe responder essas 4 perguntas, no caso, se você faz isso em casa ou na academia, não importa, porque provavelmente você vai fazer errado e aí a chance de você se machucar e não ter resultado é grande. Então é isso que a gente precisa saber primeiro. E isso não interessa o local, né? O que importa é primeiro a gente ter essas respostas bem claras, tá? Mas vamos lá, qual que é a vantagem primeiro? Vamos falar primeiro de treinar em casa, né? Qual que é a grande vantagem da gente treinar em casa? Tem vantagem de treinar em casa? Com toda certeza tem vantagem de treinar em casa. Hoje no meu programa, no Amiga Magra, a gente deve ter mais ou menos aí dividido, deve ter mais ou menos aí 50-50 das meninas, né? Metade treina em casa, metade vai para algum tipo de academia ou estúdio. As vantagens de treinar em casa, eu posso até te dar um exemplo, né? Supondo que você que está aqui assistindo minha live, você é mãe, tem 2 filhos e trabalha fora. E hoje você não tem condições de fazer grandes investimentos ou você não tem condição de pagar uma mensalidade de academia. Só que a gente, graças a Deus, vive na era da internet, onde a gente tem acesso a muita informação. E aí a gente está se comunicando graças aqui à internet e ao Instagram. E também tem o YouTube, tem um monte de plataforma, tem Google, e você consegue ter acesso a alguns treinos, mesmo que tenha alguma limitação de não saber que é para você. E você consegue fazer isso em casa. Olha só que legal, então você tem essa vantagem sem gastar nenhum real do seu bolso, sem tirar nenhum real do seu bolso, sem sair da sua casa, mesmo que você tenha pouco tempo, tenha uma rotina que é muito difícil, tenha que cuidar dos... malcriado! Tenha que cuidar dos filhos, mesmo assim você consegue treinar. Então olha que interessante e olha que vantagem, tá? Isso é uma grande vantagem. Então a gente pode somar o acesso à informação com a facilidade de encaixar dentro de uma rotina. Porque dependendo da cidade onde você mora, da distância que você mora de uma academia, do trânsito, você pode gastar só de deslocamento o tempo de um treino. Então imagine que você gasta para se deslocar da sua casa até a academia 15 minutos. Você tem que ir e voltar, né? Porque você vai para a academia e depois tem que voltar. Então se a gente somar dá 30 minutos, dá o tempo de treino. O que você gasta de deslocamento você pode fazer de treino em casa. Então essa é uma das vantagens. Se você tem pouco recurso financeiro, mora longe de uma academia, você pode ter acesso aí a alguns treinos que a gente tem milhares pela internet, inclusive eu também tenho, e mesmo assim você pode treinar. Então isso é uma grande vantagem e acaba sendo uma mão na roda. Andréia, manda um salve. E aí, Andréia, tudo bem? Beleza? Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. A Patrícia tinha falado que estava indo para academia, mas infelizmente peguei Covid e hoje estou com muito medo. Então vamos lá, a segunda grande vantagem, agora trazendo pro Covid, pro Corona que a Patrícia citou ali. A gente passou por uma pandemia, um monte de coisa muito louca. E aí você é grupo de risco ou você mora com grupo de risco? Vai ficar sem treinar? Não. Pode continuar fazendo os treinos em casa sem problema algum. E isso é uma grande vantagem, você não depender de um lugar
que pode fechar por causa de uma pandemia, que pode fechar por algum motivo e você fica sem treinar, tá bom? Qual que é a desvantagem de treinar em casa? Boa noite, Patrícia, tudo bem? A desvantagem de treinar em casa são as limitações de maquinários, aparelhos e variações, tá? Qual que é o grande problema que a gente pode enfrentar ao treinar em casa? A gente não tem uma gama de exercícios muito grandes como opção de fazer, porque a gente não tem alguns equipamentos, a gente fica limitado a muita coisa. Isso pode causar dentro de um plano de treino, né, pensando assim, em 3 meses, 6 meses, 1 ano, uma quantidade de exercício extremamente limitada, que pode comprometer o programa de treino. Por quê que pode comprometer o programa de treino? Porque quando a gente fica limitado a alguns poucos exercícios, a gente pode enjoar, né? Pode encher o saco, porque daí você olha lá seu treino, putz, tem que fazer polichinelo de novo. Meu Deus, estou há 6 meses fazendo polichinelo, putz, que saco. Só que, claro, existem várias maneiras diferentes de você fazer polichinelo. Então, a parte fisiológica, né, a parte de adaptação, a parte de resultado, ela não vai ser comprometida, porque existem várias maneiras de se trabalhar, por exemplo, polichinelo, burpee, isso dá para variar. Mas o exercício continua sendo o mesmo. Então, para algumas pessoas, isso pode ser uma limitação, pode literalmente encher o saco e a pessoa não querer mais fazer. Isso é uma das limitações, tá? Agora a gente vai para a academia, né? Qual que é a vantagem de treinar em academia? A vantagem, como eu acabei de falar, é uma desvantagem de quem treina em casa, mas é uma vantagem de quem treina na academia, é a disponibilidade, a possibilidade de você ter muita variação de exercício, de você ter muita variação de equipamento, de você ter muita variação de aparelhos, e aí você tem muitas coisas para fazer e isso se torna muito mais interessante. Assim, eu podia também aqui explorar a questão de você ter um profissional, né, para prescrever e tal os seus treinos e te acompanhar, etc e tal. Só que a gente sabe que a verdade, né, agora eu vou falar mesmo, tal, se tiver algum profissional aqui ou depois assistir, pode ser até que ficar bravo comigo, mas não tem problema, é verdade. Isso não é uma grande vantagem porque na média assim, nível Brasil, a gente sabe que atendimento e a montagem dos programas, né, a prescrição lá, montar um treino, a gente sabe que na média em academia é bem ruim, né? Por isso que hoje existem vários profissionais aqui na internet vendendo programa de treinamento e etc e tal, inclusive eu sou um deles. Porque a gente sabe que a realidade média geral em academias sim, deixa um pouco a desejar, né? A pessoa paga lá, espera que vai ter um bom atendimento, um bom treino e às vezes não é tudo isso. Mas tem a vantagem de ter equipamento, aparelho e uma condição de variação bastante. Uma possibilidade de ter bastante variabilidade, bastante variação. Existe uma segunda grande vantagem que a gente pode explorar, que é a questão do comportamento, né? A vantagem em relação academia versus casa. A vantagem da academia é que a partir do momento que você que está me escutando aqui, você se matricula numa academia, você é mais disciplinada, supondo, você é mais disciplinado porque você entrou no Amiga Magra e você aprendeu a ser mais disciplinado, porque lá dentro eu ensino as meninas a ser mais disciplinada, e aí você começa para academia tudo certinho. A possibilidade, a vantagem de você sair da sua casa, se deslocar e ir até a academia te faz treinar melhor, porque você está tendo uma troca de ambiente. Consegue entender? Consegue perceber? Porque olha só, se você treina em casa, a sua casa é o lugar que você faz refeição, que você dorme, dependendo da sua condição, às vezes agora, né, em pandemia, é o lugar que você trabalha. Então é tudo naquele mesmo lugar, e aí se tornar o lugar que você treina também pode ser uma encheção de saco e pode ser uma desculpa para você não fazer. Então a partir do momento que você vai para uma academia, você muda o ambiente e aí você
vai para aquele lugar especificamente para treinar. Então pode ser algo muito interessante. A gente pode pegar um exemplo de um curso online e um curso presencial, né? Às vezes a pessoa compra um curso online, ela não se dedica tanto porque ela pode fazer no ritmo dela, mas isso pode ser um problema porque ela não faz. Então o curso presencial, dependendo da pessoa, pode ser mais efetivo porque ela tem que ir naquele lugar para estudar. Então é a mesma coisa, funciona da mesma forma para academia. A Patrícia falou, eu tenho esteira em casa, mas vou na academia. Mas é que esteira não quer dizer muita coisa, né, Patrícia? Porque também, se a gente comparar com uma esteira, você poderia ir na rua, ir para a rua caminhar também. Então não significa tanto assim. Bom, e das desvantagens de ir na academia, né? A desvantagem de ir na academia, às vezes, é a questão do custo-benefício, né? Você pagar para ir num lugar, você está botando o seu dinheiro lá, mas você precisa ir para que aquilo dê resultado, né? Então, a realidade que a gente enfrenta hoje nas academias é essa falta de suporte, ou às vezes a baixa, a alta expectativa que a pessoa que vai, o aluno que vai tem em relação, como eu falei antes, ao atendimento, à montagem de treino, à prescrição, a tudo isso. Às vezes essa expectativa não é atendida, e aí isso pode gerar uma grande decepção e a pessoa não ter o resultado e acabar desistindo, né? Então isso também pode ser um problema, tá? Então, para ficar bem claro, existem vantagens de um lado, existem vantagens de outro, existem desvantagens de um lado, existem desvantagens de outro. É tudo uma questão de ótica, é tudo uma questão de você adequar a sua rotina, ver também a sua questão financeira e o quanto você está disposto. Mas o que interessa é que você tenha em mente que, independente do lugar, o que vai fazer diferença é você ter um método que te faça treinar. Porque, como eu falei agora, não adianta você comprar lá um programinha de treino que você paga e ninguém fala com você, e aí você não faz e acaba desistindo, mesmo que seja em casa. Não adianta você ir lá na academia, pagar, o professor nem olha na sua cara, não troca o seu treino, faz um treino lá gigante que não tem pé nem cabeça, você acaba não indo. Então a questão é você escolher bem o método, escolher bem a orientação, que é isso que de fato vai te dar o resultado, tá? Agora vamos falar especificamente do treino, tá? Por que o importante é treinar e por que a academia não tem grandes vantagens em relação a treinar em casa. E aqui eu vou me ater especificamente aos exercícios de força, tá, meninas? Que é o que eu falo bastante aqui e é o que precisa predominar dentro de um programa de treino, tá bom? Exercício de força, se você tem... fugiu a palavra. Exercício de força, se você tiver dúvida, tem aqui no meu Instagram vários exercícios, né? Inclusive eu comecei algumas análises, agachamento a fundo, apoio abdominal e tal, várias coisas e etc. E tal, e agora eu vou falar um pouquinho disso aqui. Deixa eu ver só o que a Mari mandou aqui. Verdade, uma vez entrei em uma academia e na terceira semana eu ainda não tinha um treino pronto e desisti. Isso é bem comum, Mari, de acontecer. Ainda bem que você conheceu o Amiga Magra. Não, brincadeira. Mas isso aí acontece, né? Às vezes, isso acontece, na verdade, em qualquer, né, tipo de serviço. A gente cria, às vezes, uma expectativa e acaba não sendo atendido. Isso é uma desvantagem. Bem, vamos falar dos exercícios do treino em si, né? Por que a academia, independente do local que você vai treinar, não vai ter grandes diferenças, porque existem várias coisas para a gente modular, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos pegar o agachamento, que é um exercício mais tradicional, tá bom? Qual que é a diferença de fazer o agachamento em casa ou o agachamento na academia? Primeiro, dependendo do seu nível, vai ser zero a diferença, porque o seu corpo não sabe se você está agachando em casa ou se você está agachando na academia. O que importa é que você agache. Existem quatro coisinhas que a gente precisa controlar para que um exercício como o agachamento, por exemplo, ele saia de maneira eficaz e eficiente. A primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Sobre o intervalo entre as séries ou o intervalo entre os exercícios.
Supondo que você vai fazer agachamento, tá? Imagina você fazendo um agachamento. Supondo que o máximo que você consegue fazer de agachamento com o peso do seu corpo sejam 20 repetições. Daí você vai lá, faz 1, 2, 3, 10, 15, 17, daí tá quase no 20 e a sua perna já começa a queimar e dar aquela tremida. Esse é o máximo com o peso do corpo. Quando você acaba essa série de 20 que você quase morreu para fazer, se você der 30 segundos de intervalo e começar outra série, vai ser uma coisa. Se você der 3 minutos de intervalo e começar outra série, é outra coisa. Então, o intervalo entre séries, ele é tão importante quanto o peso que você vai carregar, o que você vai fazer e tudo que envolve treino. Então, segura essa aí. O intervalo que você dá entre uma série e outra é tão importante quanto qualquer outra coisa que você vai fazer. E isso você pode fazer em casa. Isso interessa que você faça tanto em casa quanto na academia. Isso não tem diferença. Segunda coisa, imagina que você tem um treino montado, tá bom? Eu tô falando isso sobre coisas que a gente precisa controlar e precisa saber em relação à dificuldade de um treino, tá bom? Em relação à dificuldade de um treino, para vocês não ficarem muito perdidos. Segunda coisa, supondo que você tem um treino lá montado, daí você tem uma ordem que é assim, você começa com agachamento, aí depois você vai para um abdominal e depois você vai para um exercício de braço. São 3 exercícios para 3 lugares diferentes do corpo. Um é para a perna, um é para o abdômen e o outro é para o braço. Agora, supondo que você tem 3 exercícios também. Só que você tem o agachamento, que é para a coxa e para o glúteo. Você tem o afundo, que é para a coxa e para o glúteo. E aí você tem um agachamento com salto, que é para a coxa e para o glúteo. A gente tem também 3 exercícios, só que são 3 exercícios para coxa e glúteo. Então são 3 exercícios para a mesma região do corpo. Isso é outra coisa que a gente pode controlar, que é a ordem dos exercícios. E isso você pode fazer tanto em casa quanto na academia, que não vai fazer diferença nenhuma, como eu falei no começo da live. A diferença é quem vai prescrever, quem vai montar esse programa para você, tá? Então isso é o que importa. Não interessa aonde você está fazendo isso. A gente vai para a terceira questão quando a gente fala de dificuldade de um treino, dificuldade de exercício. Vanessa, eu já vou, só deixa eu fechar, são 4 coisas que eu quero falar, tá? Eu já vou fechar, eu já respondo a tua pergunta. A gente vai para o terceiro. O terceiro, daí sim a gente vai falar do peso, tá? A gente vai falar do peso. Aí, aqui a gente tem a limitação de casa versus academia. Se a gente for falar do peso, lá na academia a gente tem barra, tem pezinho, tem elástico, tem várias coisas que a gente consegue fazer, consegue colocar para que o exercício fique mais difícil e você carregue mais peso. Mas se você não tem condições, não consegue acessar, você consegue fazer isso em casa. Você pode pegar uma mochila, por exemplo, colocar nas costas e encher de livros. Você pode pegar um galão de água, você pode pegar um balde. Tem algumas saídas que você consegue fazer. Então, em relação ao peso que você vai levantar, claro, na academia você vai ter uma gama muito maior, vai ter muito mais vantagem. E existe a quarta e a última condição, que é a amplitude do exercício. E aí tem muito mais a ver com a técnica do exercício, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o agachamento, que é um exercício que, é o mais conhecido, todo mundo sabe e tal, né? Imagina, se você foi numa academia, você já deve ter visto essa cena, tá? Se você faz exercício, você vê vídeo na internet e tal, você já deve ter visto, tá? A pessoa, ela pega, tá? A menina vai lá. Na verdade, a menina às vezes não faz muito isso, é mais coisa de homem, porque o homem gosta de se mostrar, né? O homem gosta de fazer essas coisas assim. A pessoa vai lá, ela enche a máquina de peso. Vamos pegar o agachamento, ela enche a barra de peso. Bota um monte de peso. Bota peso. Ela vai lá, se posiciona, faz aquela cena, bota a barra.
e agacha, mas deixa eu até tirar aqui, ó. Vou até botar aqui para mostrar para vocês. Ela vai lá, se ajeita, deixa eu botar mais para trás aqui, fazer a cena completa. Ela se ajeita toda e aí o agachamento dela é assim, ó. Ela só dá aquele, só para dizer que ela consegue agachar com um monte de peso, em vez dela pegar e descer mesmo e agachar de verdade. Então essa é a quarta e última coisinha que a gente pode controlar, que a gente chama de amplitude do movimento. Não adianta você encher o negócio de peso, botar um monte de peso e fazer o exercício pela metade, não descer, fazer todo torto, não ter postura, não cuidar da coluna, não cuidar do joelho. Aí não adianta, porque daí você vai estar treinando só o seu ego, né? Aí você vai estar indo para academia, vai estar atrapalhando um monte de gente, porque você vai estar pegando o peso de todo mundo para botar na barra para fazer o exercício igual a sua cara. Então, isso você pode corrigir treinando tanto em casa ou na academia, como eu falei para vocês. O que interessa é quem vai te orientar, aonde você vai buscar essa informação e quem vai te mostrar como se faz isso. Então, independente se for em casa ou se for na academia, isso você consegue corrigir e consegue fazer da maneira que deveria, tá? Deixa eu pegar aqui o... Tomara que a Vanessa esteja aqui. Vanessa, essa sua pergunta, ela é muito boa, tá? É muito boa mesmo. Que é qual o tempo para... Qual o ideal de tempo para descanso para se obter um bom resultado? Essa pergunta, ela é ótima. Sabe por que ela é ótima? Porque não existe uma resposta ideal para essa pergunta, tá? O intervalo ele pode ser de 15 segundos, 30 segundos a 3 minutos e você pode ter bons resultados independente do intervalo, tá? Porque como eu expliquei no começo, o intervalo entre uma série e outra, ele é isso que eu acabei de explicar para vocês, tá, meninas? São os que a gente chama de variáveis de intensidade. Então são coisas que a gente controla para o seu treino ficar mais difícil ou não. É isso que eu acabei de explicar, essas 4 coisas, é exatamente isso. E você pode controlar isso tanto em casa quanto na academia, não importa, tá? E o tempo é uma delas. O tempo, na verdade, ele precisa estar adequado com o treino em si, tá? O que pode estar errado, o professor alguma vez ter passado para você errado, é não adequar o tempo com o resto do treino. Existe uma relação, tá? Isso existe e isso precisa ser controlado. Mas não existe um tempo ideal. Então eu vou te explicar melhor, tá? Vamos supor que eu passei... Tem alguma... a Dani tá aí também e tal. Tem algumas alunas minhas. Vou pegar até aqui de exemplo, tá? Vamos supor lá que eu mandei um treino para uma aluna minha. Falei assim, ó... Eu quero que você faça... nesse treino, eu coloquei para você precisa fazer bastante repetição. O que é bastante repetição? Você precisa ajustar a carga, precisa ajustar o peso para que você faça pelo menos 15, 17, 18, 20 repetições. Isso a gente considera como bastante repetição, como uma alta quantidade de repetição dentro de uma série. Então vamos pegar o agachamento de novo. A menina foi lá, colocou a barra bonitinho e tal, ou só com o peso do corpo, e aí ela quase se mata para fazer 20 repetições. É uma quantidade de repetições alta. Quando a gente trabalha com repetições alta, o ideal é que a gente diminua o intervalo de descanso. E o que é diminuir o intervalo de descanso? Que a gente trabalhe com uma margem de 30 segundos, 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo, que é o que a gente chama de estímulo metabólico, tá? Isso é um pouquinho mais profundo, mas eu acho que vocês conseguem entender sim. O estímulo metabólico é aquele que quando você faz a força, faz o estímulo, você sente o seu músculo queimando, assim, parece que está pegando fogo. Então esse é o estímulo metabólico. E isso
pode ser interessante para quem quer emagrecer, tá? Independente do objetivo, o que importa é que você tenha variações de estímulo, tá? E eu posso te dar um outro exemplo, supondo que você vai para uma academia e tal, certinho, e aí nesse período de treino você fez um treino assim, que tinha que ter bastante repetição, um intervalo mais curto, tá? E aí depois, supondo aí, eu mudei seu treino e agora eu falei assim, ó, agora você vai trabalhar com poucas repetições, tá? A gente vai fazer só 6, 8, no máximo 10 repetições, porque eu quero estimular a sua força, eu quero que você ganhe força e eu quero dar outro estímulo para o seu músculo, porque lembra lá que quando a gente dá um estímulo diferente para o músculo, ele vai responder de forma diferente. O que não pode é ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então aí a menina foi lá, fez e tal, ela quase morre para fazer 10, fazer 8. Aí eu falo para ela, ó, agora o teu intervalo precisa ser mais longo. O intervalo pode ser de 2,5 minutos, 3 minutos. Por quê? Porque o objetivo de todo o treino é fazer com que ela aumente a força. Se ela não tiver um intervalo longo entre uma série e outra, ela vai ter que fazer com menos peso. Mas se eu quero que ela aumente a força, ela precisa manter ou diminuir muito pouco o peso que ela usa. Então o intervalo precisa ser longo para que entre uma série e outra o músculo dela consiga se recuperar e ela consiga praticamente manter o peso ou diminuir bem pouco para a próxima série. Então são coisas que precisam estar juntas dentro do treino, mas não existe um estímulo que é melhor que o outro. Você variar os estímulos é muito interessante. Aí pode até te surgir uma dúvida assim, João, mas eu vejo nos teus treinos, sempre os treinos em casa, já fiz alguns, que o teu intervalo é sempre bem curto ou quase não tem, é bem difícil. Sim, eu faço isso de propósito, por quê? Porque geralmente nos meus treinos em casa, basicamente eu trabalho com peso corporal ou às vezes um ou outro material ali, uma cadeira, uma banqueta. Então eu gosto de dar esse estímulo de que vários exercícios numa ordem em sequência com baixo intervalo, porque quando eu baixo o intervalo, como eu não tenho muito peso para carregar, eu preciso mexer em outra coisa, aí eu mexo no intervalo, eu deixo o intervalo mais curtinho para que ele seja cansativo também. Então você pode ir mais pela linha do intervalo, você pode ir mais pela linha do peso, você pode ir mais pela linha da ordem, aí só um bom profissional, né, um bom programa consegue te dar esse tipo de orientação. Mas como eu falei para você antes, não existe o caminho, né, ideal, tem que ser por aqui, tem que ser por ali. Não, dá para encaixar desde que dentro do programa as coisas se casem e faça sentido tudo que você está fazendo, tá? Pô, eu acho que eu respondi ali, falei tanta... Deixa eu lembrar aqui de novo, eu estava falando das variáveis, tá, porque que treina em casa, agora eu lembrei, e aí eu respondi a pergunta. Vanessa, será que você está aqui na live ainda e você ouviu minha explicação? Eu acho que ela deve ter saído. Será que ela ficou até eu acabar de explicar? Acho que não. Ficou muita coisa, a cabeça dela ficou meio confusa. Meninas, ficou mais alguma dúvida? Se sim, manda aqui pra mim. Eu vou esperar um tempinho aqui, vou dar uma encostada aqui. Se tiver dúvida, manda aqui pra mim, senão eu vou resumir a live toda e vou recapitular tudo que eu falei, tá? Vamos ver se tem alguma dúvida. Pô, hoje foi bom, hein? Hoje eu gostei. Ó, Vanessa tá aí. Que bom, Vanessa. Espero que você tenha entendido. Meninas, ficou alguma dúvida aí? Legal. Mais alguma dúvida aí? Manda pra nós. Senão eu vou fazer um resumão aí agora. Vamos dar uma resumida. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? A Mari também tá aí. Aí sim, né? Agora eu gostei. Tá. Então, vamos resumir aqui pra gente fechar. Patrícia, eu não o que, Patrícia? Não,
Eu não entendi. Será que eu não tenho dúvidas ou será que eu não entendi? Agora eu fiquei perdido. Mas vamos resumir. Então, não se apegue ao local de treinar, tá? Se apegue a treinar. Isso que é mais importante. Antes de saber, vou para lá, vou para cá, não. Vai. Só vai. Se preocupa em treinar. Existem vantagens e desvantagens, como eu falei, aí você precisa fazer aquele zoom out, sair da sua vida, olhar ela de cima, ver sua rotina, ver como é que está a situação e ver o que se encaixa melhor para você e o que você mais gosta também, né? Como eu falei no começo, eu dei minha opinião. Eu, João, apesar de ter tempo, poderia fazer em casa e tal, mas eu, João, eu gosto de ir na academia, eu gosto do ambiente, de estar lá, de ir até lá, ter aquele ritual, então é uma questão muito pessoal, eu gosto disso. Apesar de toda semana fazer o treino em casa, mas eu gosto disso. Então você precisa ver sua rotina, ver o seu gosto, ver o seu tempo, ver a sua organização para que você responda essa pergunta. A dica que eu te dou, se você vai procurar uma academia, né? Investigue sobre ela, pergunta, vê se tem alguém que você conhece que vai lá, que é o melhor caminho para você não cair numa furada, né? Se você precisar de algum programa, você espera que em janeiro abriremos a próxima turma do Amiga Magra e aí você não vai ter essa dúvida. Tenho certeza que você vai ser muito bem orientada, independente de onde você vai treinar, porque daí você só vai precisar da academia, só vai precisar da estrutura e do espaço. Aí o treino é comigo, se você for treinar em casa, a mesma coisa. Existem muitas coisas que controlam o treinamento, né? Então não precisa se preocupar com maquinário, peso, estrutura, nada disso. Dá para fazer muitas coisas, dá para progredir por outros caminhos que não é só carga, não é só levantar peso e não é só fazer força. E existem várias maneiras de ensinar isso. Você precisa se preocupar, além de treinar certo, treinar bem e ser bem orientada. E eu acabei de te explicar que tem várias coisas que controlam isso aí. Tá bom? Eu acho que o resumo era esse. Ninguém tem mais perguntas. Eu acho que por hoje era isso. Não mais, meninas. Nada. Deixa eu até pegar o tripé, que eu vou me esticar aqui na cadeira, que vai ficar mais confortável ainda. Valeu, Maria. Eu que agradeço. Ó, aluno aplicado é assim, né? Vem até nas lives que nem precisa ver. Aí fico orgulhoso. Meninas, muito obrigado pela presença, pela participação. Valeu, Vanessa, pela pergunta. Obrigadão. Uma ótima semana para vocês. Estaremos ao vivo aqui de novo na quarta-feira com o Treine em Casa. Tá bom? Beijão para vocês. Se chegou aqui agora pela metade, a live vai ficar salva, tá bom? E também vai lá pro YouTube. Beijão. Boa semana. Bom resto de segunda. A gente se vê quarta-feira no Treine em Casa.